Qual é o seu sonho? Do que você precisa para consegui-lo? Que pessoas o ajudarão nessa conquista? Que procedimentos terá que realizar? E quanto ao capital, quanto terá que investir? Saber essas respostas não será o fim da sua busca, mas sim o seu ponto de partida. Algumas coisas são verdadeiras, você acreditando nelas ou não. Uma parte significativa das coisas do mundo não é como nós queremos que seja. Nem tudo pode ser ou é perfeito. O que é certo para muitos é errado para outros tantos, também muitos. Aí está uma verdade dura. Existem muitas formas de pensar e uma parte significativa dessas formas é completamente diferente da sua. O certo é que as coisas são como elas são. A história não está ao lado de ninguém. A história é o resultado do que nós fazemos com nossas vidas. A conclusão disso: as pessoas juntas são a força, o capital que move o mundo. Necessitamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Todo cooperado é um investidor. Ele é investidor quando, através da sua cooperativa, ele investe nos seus sonhos, na sua segurança e na segurança da sua família. O cooperado é investidor quando ele investe no outro e na sociedade na qual ele está inserido. Quando ele investe na modernização, quando ele investe na educação e quando ele investe no desenvolvimento do seu país. O cooperado é um grande investidor quando, através do cooperativismo, ele investe na sua felicidade. Neste capítulo da série Cooperativismo Certo, nós trataremos dos fatores econômicos vinculados ao capital social, aos fundos e às sobras, que impactam diretamente na governança das empresas cooperativas. Vamos conosco? Ainda que alguns defendam, nós da Certo Consultoria não conhecemos a empresa cooperativa sem capital. Portanto, este é o conceito básico, elementar deste nosso encontro. Aliás, dentro dos princípios fundamentais do cooperativismo, o terceiro princípio determina a participação econômica dos membros dentro da sociedade cooperativa, o que significa que os cooperados contribuem equitativamente para o capital de suas organizações, ou seja, controlam esse capital democraticamente de maneira justa e igualitária. Para explicar isso com clareza, eu vou usar um exemplo. Vamos supor o seguinte: você aí que está me ouvindo se reuniu com várias outras pessoas para constituir uma cooperativa. Independente do ramo ou do tipo de atividade que ela vai exercer, essa cooperativa vai precisar de uma série de recursos. Por exemplo, nós juntos vamos precisar de alugar ou comprar um espaço, vamos precisar de equipamentos, de mesas, de computador, telefone, quem sabe constituir um estoque mínimo, contratar funcionário ou funcionários, etc. E como essa cooperativa não existia antes, ela não possui dinheiro para custear esses investimentos iniciais. Então, você junto com os demais sócios faz uma estimativa do que será gasto e quanto que nós iremos precisar, quanto que será necessário para manter essa cooperativa durante esse período inicial. Portanto, todos se cotizam para essas despesas e esse, de maneira simplista, é o capital mínimo exigido para a sua cooperativa. A legislação brasileira, através da Lei 5764, determina a subdivisão do capital social em cotas partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo existente no Brasil. E salvo algumas exceções, nós lembramos que a lei determina que nenhum associado pode subscrever
mais do que 1/3, 30% do total das cotas partes de uma cooperativa. Apesar de alguns cooperados possuírem mais capital que outros cooperados dentro de uma mesma cooperativa, isso não lhes dá direito a qualquer espécie de benefício, ou qualquer espécie de vantagem ou privilégio sobre os demais associados. Também dentro dos aspectos econômicos, mas sobretudo obedecendo aos valores do movimento, ao 5º princípio do cooperativismo, que determina que as cooperativas devem promover a educação e a formação dos seus membros, mas também, é claro, obedecendo a legislação brasileira, as empresas cooperativas estão obrigadas a constituir 2 fundos legais. O primeiro destes fundos é o Fundo de Reserva, ou Reserva Legal. Este é destinado a reparar possíveis perdas ou prejuízos que a cooperativa possa vir sofrer no desenvolvimento de suas atividades. Nessa questão da reserva legal, é importante destacar ainda que, quando as perdas forem maiores que os valores disponíveis dentro do fundo legal, então o restante do prejuízo deverá ser rateado entre os cooperados existentes dentro da cooperativa. É claro que na razão direta dos serviços usufruídos pelos mesmos. O segundo fundo é o FATES, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, alterado para RATES, Reserva de Assistência Técnica e Educacional, pela norma brasileira de contabilidade técnica. Como o próprio nome diz, este é destinado à prestação de assistência técnica aos associados e aos seus familiares, e quando estiver previsto no estatuto, aos empregados da cooperativa. Sobre os 2 fundos obrigatórios, nós queremos lembrar que eles são indivisíveis, ou seja, eles não podem ser distribuídos para os associados. A empresa cooperativa, através da sua Assembleia Geral, pode criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados para fins específicos, mas neste caso ele deve fixar o modo de formação, o modo de aplicação e o modo de liquidação destes novos fundos criados. Qualquer empresa atuando no mercado sempre busca o quê? Um resultado positivo no final dos seus exercícios financeiros, apesar, é claro, também das possibilidades de prejuízo, ok? Com as cooperativas, pelo menos quanto a essa perspectiva pragmática e simplificadora aqui, não é diferente. Entretanto, nas empresas mercantis o resultado positivo se converte em quê? Em lucro. Nas cooperativas não é assim. O resultado positivo, resultante das operações com seus associados, na cooperativa, sobra. O resultado negativo, que é determinado como prejuízo nas empresas mercantis, nas cooperativas é denominado perdas. A base dessa conclusão se fundamenta no chamado ato cooperativo. Entender a questão do ato cooperativo é importante por quê? Porque quando a empresa cooperativa atuar com terceiros fora do seu quadro social, ela poderá realmente obter lucro ou prejuízo. E isso impacta, entre outras coisas, no cálculo tributário a que esse tipo de organização está sujeita, bem como impacta também na distribuição dos resultados a seus associados. Por exemplo, quando a cooperativa obtém lucro, vou repetir, lucro, este não pode ser distribuído para os associados, mas sim alocado em um dos fundos que tratamos anteriormente. Quando a cooperativa atua no mercado, ela presta um serviço aos seus membros, e esses serviços, por certo, têm um custo. Em virtude da hipercomplexidade das relações negociais e econômicas, nem sempre os gestores da cooperativa conseguem fixar com precisão os termos destes custos que nós falamos. Então, quando a cooperativa cobra a mais dos seus associados para prestar esses serviços, ela terá no final do seu exercício econômico uma sobra, que deve ser devolvida para os seus associados na proporcionalidade da participação de cada um dentro do resultado da cooperativa. Estamos chegando ao final desse capítulo. E conforme vocês puderam verificar, dados os fundamentos que nós apresentamos, o cooperativismo possui aspectos econômicos específicos que devem ser observados na sua constituição e na gestão do empreendimento cooperativo. Nós tratamos aqui de alguns aspectos gerais, portanto este nosso trabalho não esgota
o assunto do qual nós trabalhamos. Aliás, pelo contrário, deve servir de estímulo para seu estudo e para sua pesquisa. Nesse sentido, tanto para a constituição de um empreendimento cooperativo quanto para a gestão do processo de governança de uma cooperativa, solicite a ajuda de um profissional especializado, entendido no assunto, para evitar no futuro problemas graves vinculados ao tema. É isso aí! Fiquem em paz novamente e aguardem o nosso último capítulo da série Cooperativismo Certo. Um abraço a todos!